César Leal, Walter. Vamos falar nesse vídeo sobre quadrinhos. Bem, para falar de quadrinhos, né, pelo menos. Eu acho que o cenário dá uma dica. Bem, quadrinhos, né? Quadrinhos é uma forma de comunicação que ela já nasceu como uma ideia que o pessoal achava que não ia dar muito certo, né? Ela nasceu dentro de um formato de jornal para você estar alavancando vendas de jornal, mas ninguém imaginou a dimensão que a coisa iria tomar. Mas isso é um fato que o quadrinho começou no jornal mesmo? O quadrinho começou... Você vai tocar num ponto do que é quadrinhos, você pode chegar até lá atrás... Aí vai até há muito tempo. Mas de um modo geral... Até desenho nas cavernas. Desenho nas cavernas. Eu não considero exatamente quadrinhos, porque você, na verdade, você não tem uma junção de comunicação. A literatura, né? As letras. Sim, você sim, tem, na verdade, entendi. a figura, ela já quer dizer, ela é um signo que já quer dizer tudo aquilo. As pinturas de uma caverna, eu considero como se fossem as letras. Elas passam uma ideia. Certo. Então, assim, os quadrinhos, eles começaram e houve a maior divulgação, a maior coisa, dentro do jornal. Eles foram dimensionados para vender jornal. Como uma área de entretenimento. Eles, na verdade, eles começaram antes, bem antes, de uma forma mais lúdica mesmo, como se fosse uma literatura para passar uma ideia. Os quadrinhos, eles existem desde de muito tempo antes. Os americanos consideram o Menino Amarelo como uma iniciação, um início de quadrinhos, por causa de alguns elementos que ele colocou. A questão da figura, que começou dentro da sua camisa com os textos, né, do que ele queria dizer, da ideia que ele queria passar, e posteriormente o balão, que para alguns estudiosos é a condição sine qua non para o início dos quadrinhos, que foi no Menino Amarelo. Mas na verdade, os quadrinhos já vinham antes disso. Cara, eu nunca vi esse negócio de Menino Amarelo. O que é isso aí? Menino Amarelo. Vamos lá. Os quadrinhos começaram com o Gonzalez. Acho que eu tinha alguma coisa aqui sobre isso. Sim, mas chamava Yellow Boy? Yellow Kid, na verdade. Acho que aqui eu tenho alguma coisa sobre isso. Ele começou, na verdade, dentro de uma tira de jornal, né? Ou na verdade antes disso você tinha, era uma espécie de cartoon de página inteira muitas vezes, em que eles passavam uma situação, normalmente uma situação atual, dentro de uma realidade desenhada. Certo. Isso por volta de 1895, né? Já quase em 1900. Era um personagem, ele era de descendência oriental. E ele tinha, por isso o nome Menino Amarelo, é uma coisa até meio... Se fosse hoje em dia já não poderia mais. já não seria exatamente assim. Você tem todo o que ele falava estava na camisa. Sempre? Sempre. Ele começou, na verdade, como uma tira de jornal, mas não no formato de tira, necessariamente. Você tinha uma ideia, às vezes era mais parecido com um cartoon ou com... A ideia de passar uma coisa, tá? Você tinha uma imagem única, às vezes, uma situação e o texto embaixo. A diferenciação, o que eles colocaram de diferente foi que no próprio camisa do menino dizia o que ele estava falando. Você tinha uma indicação de que ele estava dizendo isso. Tá. Você tinha... Não é que estava escrito na camisa dele, é que ele estava falando aquilo. Ele estava falando aquilo e utilizava a camisa dele para isso. Isso mais tarde, dentro da história, se levou aos balões, que hoje em dia é uma forma... padrão de um quadrinho, mostrar quem está falando o que. A questão do Menino Amarelo é que ele começou como um quadrinho comercial. Ele ajudava a vender jornal. Entendi. Ele ajudava a vender jornal. Uma coisa de que fez um sucesso. E foi um diferencial. Então você... É mais ou menos como você dizer que a ideia só funciona quando ela faz sucesso ou quando você tem algum sucesso financeiro com ela. O quadrinho só existiu a partir do Menino Amarelo. Como negócio, sim. Como negócio, sim. Como um grande negócio. Apesar de que as pessoas faziam isso, vendiam esse tipo de quadrinhos. Mas não tinha o escopo de um jornal na época, que o jornal era
a grande forma de entretenimento, Informar, né, e de informação. Então, se você parar para pensar, os quadrinhos vêm bem antes disso, na verdade. Você tem situações desde o século XIX que você utilizava o desenho sequenciado para contar uma história com o texto embaixo do desenho. Vou pegar uns outros coisas ali também de... Foi só uma curiosidade minha, porque eu nunca tinha ouvido falar. Porque na verdade você tinha muita gente fazendo quadrinhos antes disso. Por exemplo, esse é um dos primeiros quadrinhos considerados quadrinhos. No Jabor de Toffler. De quando que é isso aqui? 1833? Você tem uma sequência de situações com um texto abaixo da figura. A maioria dos pesquisadores americanos acha que isso não era quadrinho ainda pela falta do balão. Se você considerar que isso não é quadrinhos, pela inexistência do balão, você tem inclusive várias obras que não seriam consideradas quadrinhos, como por exemplo o Príncipe Valente. O Príncipe Valente você tem páginas maravilhosamente ilustradas com o texto corrido embaixo, você não tem o uso do balão. Inaugurando a criança. Príncipe Valente. Mas não tem como você dizer que isso não seria uma história em quadrinhos, pela falta simples do balão. Ele era sempre um encarte de domingo de jornal, então ele pegava uma página inteira do encartezinho. Bonito. Mais um para sua coleção pequena. De pingo em pingo. Então você tem aí uma série de iniciativas antes do Yellow Kid dentro dessa área, inclusive aqui no Brasil, e inclusive no início com Angelo Agostini, utilizando dentro do jornal que ele produzia como uma forma dele contar uma determinada reportagem. Então, assim, estabelecer qual foi o primeiro quadrinho já é uma coisa para se discutir bastante, talvez até. Como você já disse, o problema já começa antes de você saber. Você tem que definir o que é quadrinho. Exatamente, para conseguir ver aonde que começou daquela forma. Ou aonde você se sente à vontade de dizer que começou, porque na verdade você pode discordar veementemente. Eu posso dizer que quadrinho é uma coisa e você discorda disso, não, mas isso não pode ser quadrinho por N motivos que possam te levar a essa ideia. Hoje em dia, quando você vê qualquer americano, né, muito aqui no Brasil também, mas quando você vê qualquer americano, inclusive fazendo programas sobre quadrinhos, que eles falam comics, né? A ideia dos comics dele é super-heróis. Eles mesmo parecem que esquecem todo, limaram quadrinho completamente. É super-herói, não tem. Limaram completamente essa ideia de que quadrinho fora disso, até porque lá não vende muito. Eles não têm um histórico como a gente tem aqui e outros não países. Tem uma Mônica, um Disney. Eles até ainda tem Disney esporadicamente lá, mas nunca teve, já teve, foi muito forte, mas ele não tem a força dentro do mercado americano fora da ideia de super-heróis. E hoje que abre com a ideia da graphic novel, com a ideia de uma biografia, você tem essa mudança, mas eles ainda têm essa ideia fechada do quadrinho ser o super-herói, que eles também consideram uma ideia eminentemente deles. E também é discutível por algumas pessoas.